O episódio de hoje é para falar sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo, a situação da enfermagem aqui no Brasil. Em todo o país, são 2.600.000 profissionais. Aqui no estado, 128 mil pessoas, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, atuam nesse setor. A enfermagem há mais de 20 anos luta por uma valorização, luta por um piso salarial. Há 2 anos, essa história ganhou um novo capítulo e o desfecho foi positivo para os enfermeiros, para os técnicos e auxiliares, apesar da luta judicial. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje, aqui no Papo na Boa Vista, Gilmar Júnior, ele que é enfermeiro, presidente que está afastado temporariamente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, um dos grandes expoentes aí na luta pela valorização da enfermagem em todo o país. Gilmar, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Everson. Estou muito feliz em estar aqui hoje, podendo trazer um pouco para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão ver o programa, sobre enfermagem, né? Nossa ciência, nossa luta. E é uma alegria estar aqui podendo falar sobre a maior paixão da minha vida hoje. Pois é, lembrando que você pode acompanhar o Papo na Boa Vista pelo Spotify e também pelo YouTube. Gilmar, vamos começar por aí. A situação da enfermagem. A gente observou nos últimos anos que houve, pelo menos do ponto de vista social, uma valorização muito grande dos enfermeiros por conta, principalmente, da pandemia. Foi a linha de frente, talvez até mais do que a medicina, até pela quantidade de profissionais que atuam no setor, pessoas que deram a vida literalmente para poder salvar outras vidas. E aí, claro que isso de alguma forma reverberou naquela luta que a enfermagem já trava há 2 décadas pelo menos, que é a valorização profissional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. De fato, a pandemia trouxe isso para uma discussão mais ampla do que estava talvez um pouco escondida? A enfermagem sempre lutou muito pelas suas causas, porque a enfermagem não é uma profissão que está tão em evidência na mídia ou nas conversas familiares, ou quando os pais planejam que seus filhos, as carreiras dos seus filhos, sabe? É uma profissão que ela, por muitos anos, trouxe muitos estigmas injustos. Então, que esses profissionais ganhariam pouco, que esses profissionais não teriam destaque, que esses profissionais não trariam um benefício tão claro para a sociedade. E a enfermagem, por muitos anos, trouxe esses estigmas, carregou esses estigmas e, por muito tempo, viveu na invisibilidade. Não ganhamos notoriedade histórica na mídia televisiva, especialmente, que é uma mídia que costumeiramente dá destaque àquelas profissões mais destacadas no senso comum, na engenharia, medicina, direito. A enfermagem nunca esteve nessa posição visual para a sociedade, mas sempre foi uma profissão essencial. Se você parar para pensar, é a profissão mais antiga do mundo, porque está totalmente associada ao cuidado das pessoas. Então, desde que existe o ser humano, que as pessoas cuidam umas das outras. Então, só que a enfermagem é a ciência do cuidado. Já foi a arte do cuidado, a ciência do cuidado. E o que acontece é que, atualmente, as pessoas passaram a ver a enfermagem por outra ótica, porque identificaram a essencialidade desses profissionais nesse momento de maior catástrofe, né, que foi a pandemia do Covid-19. Apesar da enfermagem ter estado à frente das outras grandes catástrofes da humanidade, né? Inclusive nasceu por meio de uma delas, né? Nasceu durante a guerra, né? Isso, a enfermagem moderna e contemporânea, ambas nasceram na guerra. Mas quando eu falo de outras catástrofes, são outras pandemias que nós tivemos, né? A epidemia de varíola, de gripe aviária, de AIDS, em todas essas grandes pandemias, na gripe espanhola, sabe, em todas essas grandes pandemias e epidemias, a enfermagem assumiu um papel de liderança e de destaque muito grande. Só que a nossa geração não viu com tanta clareza como viu agora na pandemia do Covid-19, que ceifou aí quase 700 mil pessoas. Na tua visão, o que mudou assim do senso comum em relação à percepção do profissional de enfermagem? O enfermeiro hoje é o mesmo de 2, 3 anos atrás?
Eu acho que o que mudou hoje, não é o mesmo. É impossível ser o mesmo depois de tudo que a gente viveu. Porque a pandemia do Covid-19, ela descortinou a enfermagem para a sociedade. Né? Nos colocaram para enfrentar uma pandemia, nos colocaram nessa linha de frente da guerra, como muita gente fala, sem nem o armamento, sabe? Sem nem os equipamentos de proteção individual para que os profissionais se protegessem e protegessem suas famílias. Então, nós hoje somos sequelados de guerra, porque os profissionais de enfermagem, eles construíram os hospitais de campanha, ampliaram as UTIs, organizaram todos esses setores, lá no início da pandemia, sem nem conhecer o agente etiológico, né, que estava causando a Covid-19. Mas nós, quando pensamos em mortes no Brasil, a quantidade de profissionais de enfermagem que padeceram para a pandemia, quando você compara o quantitativo total de profissionais de saúde, por exemplo, dos Estados Unidos, ainda é maior de profissionais só da enfermagem no Brasil. Então a enfermagem não tem como ser a mesma, porque nós carregamos hoje sequelas muito pesadas. Mas também tem um lado positivo. Com a pandemia da Covid-19 e esse movimento de trazer para a mídia a importância da enfermagem, infelizmente em alguns momentos ainda muito romantizada, que é um caminho que a gente precisa percorrer para enfrentar essa enfermagem romantizada, a gente pode até falar sobre isso, mas trouxe, então a sociedade passou a nos enxergar como a gente desejou, então que éramos profissionais essenciais e merecíamos respeito, e não só um respeito ao nível da sociedade para a janela bater palmas e colocar uma medalha no nosso peito, mas a nível de reconhecer a nossa importância enquanto profissionais de saúde em maior quantitativo, somos o maior quantitativo de profissionais de saúde dentro de qualquer serviço de saúde, e esse reconhecimento foi transformado em luta. Nós passamos a lutar por melhores condições de trabalho e a sociedade passou a nos apoiar nessas lutas. Tanto a sociedade civil quanto a própria categoria política, que passou a nos enxergar de uma forma diferente e comprou a nossa briga, já que a nossa representação política ela é tão pequena. Mas comprou nossa briga e os projetos de lei que beneficiavam a enfermagem passaram a andar com uma celeridade maior do que antes. Para você ter noção, só para finalizar esse momento, nós tínhamos mais de 10 projetos de lei de piso salarial tramitando no Congresso Nacional que não andavam. O nosso projeto de lei de 30 horas andou, mas congelou, não foi votado. E foi preciso vir a pandemia para se escrever um novo projeto de lei no Senado, para que esse projeto de lei, de forma prioritária, conseguisse tramitar no Congresso Nacional, e hoje a gente tem um piso nacional. A gente vai falar mais sobre isso durante a nossa conversa, mas eu queria abrir um parêntese aqui quando você fala sobre a questão dos enfermeiros, dos técnicos auxiliares que acabaram morrendo durante a pandemia, estavam na linha de frente. A que atribui isso? Como é que a gente consegue explicar isso? Foi a falta de gestão na pandemia? Pelo ofício, e infelizmente situações assim podem acontecer? Como é que você entende? Como é que você enxerga isso? As causas são, de fato, multifatoriais. Englobam as duas situações que você falou, mas eu devo dizer a você que a principal causa da morte dos nossos colegas na pandemia da Covid-19 foi a falta de gestão e a falta do preparo dos gestores, tanto a nível nacional quanto a nível local. Então, nos colocaram para enfrentar uma pandemia de forma tardia, mesmo com todas as sinalizações internacionais. Nós começamos a enfrentar a Covid-19 aqui de forma muito tardia, sem muito conhecimento, sem muito preparo, sem materiais para proteção desse trabalhador no seu ambiente de trabalho. E você juntou aí todos os problemas que a enfermagem carrega historicamente: excesso de trabalho, baixos salários, equipes desfalcadas, que fizeram com que os profissionais adoecessem muito mais rapidamente e morressem. Nós temos exemplos aqui em Pernambuco de hospitais que chegaram a ter mais de 3.000 atestados, profissionais afastados
por motivo de doença da Covid-19 num único mês. Então, enquanto as pessoas poderiam estar nas suas casas, nos lockdowns ou nos momentos que a gente pediu, fique em casa, se proteja, a enfermagem não teve isso, não pôde fazer isso. A enfermagem precisou sair de casa diariamente, ir para os seus serviços, cuidar das outras pessoas. Muitas vezes não conseguiam nem voltar para casa com medo de contaminar seus familiares. E isso fez com que houvesse uma sobrecarga mental, uma sobrecarga biológica mesmo desses profissionais. E a isso eu atribuo esse número tão alto de casos de óbito. E a gente está falando aqui de casos de óbitos decorrentes da pandemia, do vírus. Mas nós tivemos casos de óbitos por conta de fatores adjacentes à Covid-19. Nós tivemos um aumento significativo de doenças mentais e até de suicídio nos profissionais de enfermagem. E para você ver que não só foi o vírus que matou, todo esse contexto que envolveu a nossa categoria também nos matou. E isso é triste, você saber que o Brasil vai carregar historicamente esses números tão devastadores de uma profissão tão essencial quanto a enfermagem. É uma profissão que já vive sob pressão, literalmente. E aí, numa situação como essa pressão aí triplicou, enfim, aumentou muito mais. Isso, porque você imagine um profissional de enfermagem, a maioria dos nossos colegas são mulheres, com dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, imagine, vamos pegar esse exemplo. Imagine uma mulher, uma dona de casa, que recebe R$800 por mês, que é a média salarial, que era, né? A média salarial de um técnico de enfermagem no nosso país, com todos os problemas que ela tem em casa, todas as contas para pagar, ainda chegava nos seus serviços um grandíssimo excesso de trabalho, o dimensionamento de pessoal nesses serviços, na maioria defasados. Então, enquanto ela deveria cuidar de 1 ou 2 pacientes, ela estava cuidando de 10 ou 15. Então, não tem como você se sustentar mentalmente e fisicamente bem numa situação tão adversa. Sobrecarga, baixos salários, desvalorização, desrespeito. Então, a enfermagem passou muito por isso e é triste falar sobre isso. Perdemos muitos colegas, muitos estão sequelados até hoje por conta da falta de interesse dos nossos governantes e de grandes empresários da saúde que sempre enxergaram a enfermagem como algo que era possível se lucrar em cima do nosso trabalho. Você usou um termo há pouco que me chamou a atenção e eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, sobre a enfermagem romantizada. Que enfermagem é essa? A enfermagem romantizada, que a gente precisa combater, inclusive, é aquela enfermagem que a TV mostra. É aquela enfermagem que está muito associada à caridade, à bondade, de que nós não precisamos ter um salário adequado no final do mês, porque o que a gente está fazendo ali é enfermagem com amor, por amor. Sabe, não por outra coisa. A gente está ali para fazer carinho, a gente está ali para fazer companhia. E essa é uma enfermagem que até acontece. Flui. Porque a enfermagem é a profissão que mais está próxima dos pacientes no seu período de maior vulnerabilidade, que é quando ele está doente, que é quando ele está vulnerável. E a enfermagem está lá diuturnamente. São os únicos profissionais que ficam naquele ambiente do internamento, naquele serviço de saúde. Não somos profissionais que passamos visitas, nós assistimos ao cliente durante todo esse período. E a enfermagem romantizada é essa enfermagem que as pessoas olham e dizem: ah, que enfermeira legal, boazinha, é um anjo de branco, é fofinha, é uma heroína. Sabe, você olha um telejornal que vai falar sobre uma enfermeira que está atravessando um rio perigoso em cima por um toco de árvore para vacinar uma comunidade do outro lado, e a televisão mostra esse cenário como se ela fosse uma heroína. Ela está fazendo isso por amor à profissão. E na verdade não. Na verdade ali não tem uma heroína, tem uma trabalhadora sobrecarregada, que ela vai atravessar o toco sim daquele rio, vai sim vacinar as pessoas do outro lado do rio,
Mas porque se ela não o fizer, assim que ela retornar, ela vai ser assediada ou demitida. Então não tem a beleza do ato e da coragem, obviamente, mas não é a única coisa que a gente tem que extrair desse cenário. A gente tem que extrair desse cenário que aquela trabalhadora precisa de condições de trabalho. Ela não deveria estar sendo exposta a esse iminente risco e deveria ser reconhecida. Deveria ter um salário compatível com a complexidade do trabalho que ela faz, porque isso está previsto na Constituição Federal, mas a realidade é que ela chega em casa para pagar suas contas e olha para o seu contra-cheque e tem valores aviltantes. Essa enfermagem boazinha e romantizada, nós precisamos sim combater. Nós temos que difundir para a sociedade que os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são profissionais como qualquer outro profissional, que estão ali para aplicar sua técnica e sua ciência e devem ser remunerados e reconhecidos com todo respeito, com salários que possam dar a esses profissionais as condições necessárias para viver no Brasil. Como eu falei para você antes, você vê um salário de R$800 e você olha o valor da cesta básica de 20 itens, que é R$613, como é que um profissional desse vai chegar para prestar a melhor assistência possível, dar o melhor de si no seu ambiente de trabalho, se mal ele está tendo o que comer e mal ele está conseguindo alimentar a sua família? Não tem condições. Então a sociedade precisa enxergar a enfermagem como aquela profissão essencial que precisa de investimento. E reconhecimento real, que é respeito, valorização salarial, valorização de condições de trabalho, para que essas pessoas possam ir para os seus plantões, ir para os seus serviços de saúde em boas condições, para que elas possam oferecer uma assistência também em igualdade de condições, nas melhores possíveis. Uma profissão tão importante. Quando foi que a gente se perdeu como sociedade e parou de valorizar a enfermagem? Nossa, a sociedade nunca se encontrou, na verdade, para valorizar a enfermagem. E esse processo de encontro com a enfermagem está acontecendo agora. Então, se nós olharmos o passado da nossa profissão, a gente não consegue identificar a sociedade vindo de encontro à nossa profissão, em nenhum momento. Mesmo nós estando no protagonismo de tantas lutas e de tantas catástrofes, esse encontro não existiu. Eu percebo que há um momento da nossa história onde nós passamos a dar poder para as pessoas, para as entidades, para os órgãos que decidiram escravizar a enfermagem. Talvez esse seja o grande problema da sociedade e acredito que nós precisamos fazer uma reparação histórica enquanto sociedade para a enfermagem. Então, a partir do momento que nós vivemos num país onde os grandes empresários do setor saúde têm lucros homéricos em cima do trabalho dos profissionais de enfermagem, eu vejo que é um grande erro, porque nós estamos estimulando e alimentando esse tipo de postura, de poder, de um poder errado, um poder que é exercido sobre nós, profissionais que estamos na ponta, e ficamos sufocados, na verdade, com esse poder, porque ficamos presos. Se esses grandes empresários da saúde, eles nos escravizam e a sociedade simplesmente não faz nada, nós terminamos que não conseguimos sair dessas prisões porque a gente não quer ficar desempregado. O outro grande erro da sociedade é colocar... O outro grande erro da sociedade eu vejo muito no quesito de democracia. Existe uma escritora negra chamada Chimamanda Adichie, que ela diz que democracia é o exercício da representatividade. E o que a sociedade faz hoje é replicar um modelo político no nosso país de deixar nos espaços de poder grandes empresários,
portadores de grandes riquezas, heranças familiares da política. E eu vejo que não colocar representantes do povo, porque a enfermagem é povo, sabe, Everson? Enfermagem é povão. Então é muita gente que cuida de muita gente. Então você vê um quantitativo gigantesco aí. Então, a partir do momento que a sociedade não enxerga o quanto é necessário ter alguém que cuida dessas pessoas numa posição política, ela falha. Porque nós precisamos de todos os tipos de representatividade na política. No desenvolvimento aí da conquista para o nosso piso salarial, nós percebemos o quão foi difícil conseguir o piso, porque a gente não tem representação política da nossa categoria. Então, vejo que a sociedade hoje nos enxerga de forma diferente, então esse encontro está acontecendo, mas a sociedade ela precisa entender da importância de colocar o trabalhador nessas posições de voz e de poder, que infelizmente não temos. Só aí eu acho que a reparação histórica vai ser feita, porque teremos profissionais de enfermagem pensando, discutindo, planejando a saúde da população. Logo, desde o começo da conversa, a gente vem falando sobre a questão do piso, que é uma reparação histórica, uma forma de valorizar, apenas uma forma, porque existem outras que poderiam se adequar. E é uma luta antiga, ganhou um capítulo há 2 anos, mais de 2 anos para cá muita coisa mudou. Inclusive, os valores que foram cogitados inicialmente foram praticamente reduzidos pela metade, se a gente pode dizer assim. E mesmo assim há um imbróglio muito grande quando chega a hora de pagar, de reparar historicamente os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Gilmar, tem dinheiro para fazer ou não tem dinheiro para fazer? Nossa, tem dinheiro para fazer muita coisa no Brasil. Para muita coisa. O problema não é a falta do dinheiro. O problema é que a partir do momento que você remunera adequadamente um profissional de enfermagem que antes estava escravizado aos baixos salários, você consegue construir ali condições para que essas pessoas possam viver melhor, estudar, agregar novos conhecimentos. Trabalhar um pouco menos? Trabalhar um pouco menos. Trabalhar um pouco menos, eu não sei se seria trabalhar um pouco menos, mas trabalhar com melhor condição de vida. Dar menos plantões, pode ser. Mas você termina que você dá esperança para essas pessoas pensarem além do que pensavam, pensar fora da caixinha. E para uma pessoa que escraviza, vou utilizar esse termo bem pesado, mas é porque não foge à nossa realidade, para alguém que domina o lucro e escraviza os trabalhadores, isso é muito ruim. Então nós temos, imagine, olha os momentos que nós tivemos no nosso Brasil. Lá no passado diziam que a Lei Áurea ia quebrar a economia do nosso país, e ainda assim ela foi assinada, os escravos foram libertos e nós não quebramos a economia do nosso país. Poucos anos depois disseram a mesma coisa com o trabalho infantil. Não é? Que o trabalho infantil, se nós proibíssemos o trabalho infantil e implantássemos os direitos da criança e do adolescente, nós também quebraríamos a economia do nosso país. E agora estão fazendo a mesma coisa com a enfermagem, dizendo que ao pagar o piso aos profissionais de enfermagem, nós vamos quebrar os hospitais, eles vão fechar, vão haver demissões em massa, então que vai todo mundo falir, e não é verdade. Porque as grandes redes hospitalares faturam bilhões ao ano. Faturaram muito agora na pandemia. Muito. Teve rede hospitalar que chegou a faturar 14 bilhões só em 2021, que foi o boom da pandemia do Covid-19, né? Segunda onda, terceira onda, então bilhões, sabe? Você olha para as prefeituras, você vê dinheiro aplicado em grandíssimas festas, em outras questões muito mais supérfluas do que um profissional recebendo adequadamente e prestando uma assistência de saúde melhor à população. Então, o argumento de que não tem dinheiro é o argumento mais falacioso
que as pessoas vão ver na televisão, porque o dinheiro tem. Precisa de uma organização. Então, como você citou, o nosso piso ele teve seus valores alterados dos valores originais. O valor do piso para o enfermeiro ficou R$ 4.750, para o técnico de enfermagem R$ 3.325. Se você parar para pensar, não são valores exorbitantes, considerando os valores que se pagam hoje a outros profissionais. São valores muito abaixo, inclusive, do que nós merecíamos ganhar. Mas, se não negociássemos esses valores para os valores que estão agora, o projeto de lei à época seria engavetado. Então, ficamos sem saída, mas consultamos a categoria no Brasil inteiro. O Conselho Federal fez consulta pública, os sindicatos fizeram assembleias e a população, a categoria, aceitou os valores flexibilizados. E seguiu todo o trâmite, é importante dizer isso. Foi aprovado por aclamação no Senado Federal, seguiu para a Câmara. Ao chegar na Câmara, foram criados grupos de estudo de impacto orçamentário. Se estudou o piso a fundo dentro da Câmara Federal. Se percebeu que poderia haver um vício, havia na verdade um vício de iniciativa. Então se construiu com todo cuidado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, na época chamada de PEC 11. Essa PEC tramitou também em tempo recorde no Senado e na Câmara, foi promulgado pelo Senado Federal, se tornou a emenda constitucional 124, colocou o piso da enfermagem dentro da Constituição Federal para que não tivéssemos nenhum problema no seu pagamento, e depois disso subiu para o presidente da República, que sancionou o PL no último dia 4 de agosto de 2022. Vetou um artigo importante, que é o reajuste anual pelo INPC, mas nós todos estamos lutando para derrubar esse veto, senão daqui a 4 ou 5 anos os valores estão defasados. E recentemente houve a Confederação Nacional de Saúde, que representam os hospitais privados, ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal para que nós não tivéssemos o piso fosse considerado inconstitucional. E desde então nós temos enfrentado essas batalhas judiciais. Alguns hospitais passaram a pagar o piso a partir do momento que ele foi publicado no Diário Oficial, mas a grandíssima maioria, mais de 90% das instituições dizem que não tem condições de pagar o piso, o que é um tapa na cara da enfermagem e um tapa na cara da sociedade, porque eles mentem. Se você for pensar em fontes de custeio, mais de 10 propostas de fonte de financiamento tramitam no Senado e na Câmara Federal. Travados? Não é que estão travados, mas como estamos num período eleitoral, fica difícil de convocar os deputados federais e senadores para votarem essas propostas. Mas as mais próximas de virarem realidade é a desoneração de folha de pagamento, que já atinge mais de 70 setores, e se a gente desonerasse a folha do setor saúde, nós já teríamos aí a cobertura de todo o valor de impacto orçamentário para o piso, taxação dos jogos de azar, porcentagem da mineração, redistribuição dos royalties de petróleo. Então, nós temos muitas fontes de custeio, sem contar que quando a gente ouve a máxima, não tem dinheiro para pagar o piso, a gente não pode esquecer do orçamento secreto, né, que custa aí bilhões e bilhões de reais para o nosso país e a gente sequer sabe para onde esse dinheiro está indo e onde ele está sendo aplicado. Então, a falácia de dizer que não tem dinheiro, eu vou reafirmar mais uma vez, é um tapa na cara da enfermagem e um tapa na cara da sociedade. Pelo que você falou aí, é muito movimento político. Logo no começo da conversa, eu disse que você é presidente licenciado do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, exatamente porque você tenta um espaço que nenhum enfermeiro, nenhum técnico, nenhum auxiliar conseguiu até hoje, que é ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui do Estado. O que te motivou a buscar esse lugar?
É só a valorização profissional? Existem outras causas a serem conquistadas? O que fez você virar a chave e falar assim, não, o caminho é eu tentar seguir carreira política? Observação. Você, quando para e olha o cenário político do nosso país, você vê esse cenário dominado por empresários, por profissionais de outras categorias. Você vê esse cenário dominado por esses políticos de carreira. E esse é um cenário onde a enfermagem não desenvolve. Nós conseguimos agora a conquista do piso da categoria, mas nos custou muito, foi muito trabalhoso. Nós conversávamos com deputados federais e senadores que não sabiam a diferença de um técnico de enfermagem para um agente comunitário de saúde. Tinham representantes do povo que sequer sabiam o que a enfermagem fazia. Achava que a enfermagem era somente alguém que ia auxiliar o médico nas suas atividades. Esse tipo de desrespeito, essa visão deturpada da enfermagem, nos deixou muito inquietos. Então, em outros vários momentos, fui convidado para entrar para a política, porque o meu trabalho em prol da enfermagem ele é muito antigo. Há muitos anos que eu luto pela enfermagem. Mas a primeira vez que eu decidi tentar entrar, né, para esse meio, foi agora, porque você olha para o futuro que é esse mundo pós-pandêmico e não tem como você olhar para esse futuro com a enfermagem escravizada e desvalorizada, como você vê hoje. Não tem como. É você perpetuar uma das maiores injustiças com a humanidade. Então, decidi sim entrar para a política, como eu falei antes. Nós precisamos fazer valer o direito da representatividade democrática. E existem muitas lutas que a nossa categoria busca. Não é só o piso. É uma carga horária digna, suficiente para que tenhamos saúde mental e física, repouso digno. Você acredita que não existe lei no Brasil que garanta uma cama para o profissional de enfermagem? Se o hospital privado, por exemplo, ou público, quiser colocar uma cadeira para um profissional de enfermagem descansar, ele pode, porque não tem uma lei que dá a esses profissionais esse direito. Então, tramita no Congresso Nacional a lei do repouso digno. A gente precisa colocar essa lei para andar. Aposentadoria especial. Você vê aí tantas pessoas com direito à aposentadoria especial e a enfermagem que lida com dor e sofrimento diuturnamente não pode se aposentar com 25 anos. Precisa se aposentar como qualquer outro trabalhador que não lida com dor e sofrimento todos os dias. Sem contar o respeito mesmo, o respeito e a valorização por nossa categoria. Para você ter noção, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a enfermagem é a profissão mais respeitada quando se faz pesquisas. E no Brasil você vê que se respeita muito mais jogadores de futebol, cantores de funk, nada contra essas profissões, mas nós precisamos lutar e cuidar de quem cuida das pessoas. Então, quando eu decidi entrar para a política, é porque eu sentia que a minha categoria precisava de representatividade e eu decidi sair da zona de conforto, se é que a enfermagem já teve em algum momento a zona de conforto, e enfrentar, sim, os grandes empresários, os políticos de carreira, os prefeitos, para que nós possamos ter representatividade e fazer a enfermagem ser reconhecida. Era isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que a política no Brasil ela perdeu muito valor nos últimos anos, né? Os embates, enfim. E isso fez com que a população deixasse de acreditar na classe política. Você está chegando agora. Como fazer diferente? Como ser diferente? Tem que ser transparente. Você precisa ter uma identificação com o seu povo. As pessoas precisam olhar nos seus olhos e acreditar que você, de fato, vai lutar por elas. Independente se você está num cargo político ou se você está no dia a dia do seu trabalho. Então, eu carrego a luta comigo desde o movimento estudantil.
multipliquei essa luta em todas as minhas salas de aula, porque além de enfermeiro eu também sou professor, uma outra profissão super desrespeitada. E que sofreu também quando muito. Teve o piso aprovado. Sofre até hoje, muito desrespeitada. Então, multipliquei a luta entre os meus alunos, entre os meus colegas de trabalho, nas noites eternas de plantão que nós tivemos, e nas posições de poder que eu pude assumir, de liderança. Então, o meu discurso sempre foi o de valorização, empoderamento e luta. Então, eu vejo que eu concordo que as pessoas perderam a credibilidade. Muita gente perdeu a credibilidade na política. Mas tudo é política. Então, absolutamente tudo à nossa volta é político. Então, nós precisamos limpar o nosso país, renovar, transformar, nos dar uma nova oportunidade e entender que o poder está nas nossas mãos, né? O poder de colocar, o poder de retirar e o poder de cobrar. Então, não devemos exigir que as pessoas acertem sempre. Elas podem errar, mas a partir do momento que elas veem que erraram nas suas escolhas, elas podem sim voltar atrás, porque a nossa democracia é muito bonita e a gente lutou muito por muitos anos para que a gente tivesse uma Constituição que fosse respeitada, nos desse a oportunidade para fazer a diferença, respeitando um ao outro, e essa mesma sociedade hoje que está vivendo esse momento democrático, que são as eleições que se aproximam, é uma sociedade que ela precisa pensar com calma, estudar e acreditar que é possível sim fazer uma boa política e uma política de mudança no nosso país. Gilmar Júnior, eleito em outubro, assume a cadeira em janeiro. O que os seus eleitores vão poder cobrar de você em um possível mandato de 4 anos? Eles vão poder me cobrar a saúde de quem cuida, vão poder me cobrar melhores serviços hospitalares, melhores serviços de saúde, melhores serviços de esgotamento sanitário, saneamento básico. Tudo que envolve a saúde da população pernambucana, eles vão poder me cobrar. E eu planejo organizar essas cobranças. Porque hoje o que a gente percebe hoje é que os políticos vencem as eleições e desaparecem. Eles voltam a aparecer ou envolvidos em algum escândalo ou na nossa televisão quando as próximas eleições estão chegando. Então eu pretendo fazer um planejamento de gestão para que eu tenha contato com as pessoas que me elegeram e as que não me elegeram regularmente e constantemente. Então essas cobranças vão fazer a gente redirecionar, replanejar, criar novas coisas, porque uma gestão de qualidade ela é feita no dia a dia. A gente se depara com os problemas e vai buscar resolvê-los. A enfermagem é especialista nisso. E, obviamente olhar os nossos problemas crônicos para que eles deixem de ser crônicos. Então, eu vejo muito o nosso estado de Pernambuco como um organismo vivo que está doente. Se ele está doente, ele precisa de um enfermeiro. Então, enquanto enfermeiro, eu pretendo cuidar do nosso estado, cuidar do nosso povo e, mais uma vez, destacar, cuidar de quem cuida do nosso povo. Acho que só assim a gente vai ter dias melhores para o povo de Pernambuco. A gente está chegando na fase final dessa conversa, Gilmar. Eu queria agradecer muito a tua presença, mas antes de agradecer a tua presença, eu queria que você deixasse outro recado, não só para seus eleitores, não só para quem não vai votar em você, mas de alguma forma, caso você consiga um espaço na Assembleia, vai poder contar com você de alguma forma, seja na fiscalização, seja na tentativa de melhoria da saúde pública e de outras causas que você defende. Eu queria que você deixasse um recado para quem está acompanhando o podcast. O recado que eu tenho para deixar para todas essas pessoas, todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, é que vocês precisam ter mais esperança no futuro. Eu sei que está difícil para todo mundo.
Provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo perdeu alguém na pandemia da Covid-19. Talvez tenham tido um contato maior com algum profissional de saúde durante esses anos sombrios que nós vivemos. E o que eu peço a vocês é que vocês me ajudem a cuidar das pessoas que cuidam de vocês, dos amores de vocês. Porque nós vamos estar do lado dessas pessoas nos momentos de maior vulnerabilidade. Eu preciso que vocês nos ajudem a cobrar dos seus hospitais, dos planos de saúde que vocês pagam, uma valorização maior e melhor para os profissionais de enfermagem. Saibam que esses hospitais que vocês hoje são assistidos, se são privados, muito possivelmente nós temos um corpo de enfermagem adoecido e assediado. Então nos ajude a enfrentá-los. Se for um hospital público, provavelmente vocês estão sendo atendidos por profissionais sobrecarregados e doentes. Então nós precisamos cobrar dos nossos governantes. Então a força de vocês ela é muito importante para a gente fazer um Pernambuco melhor. Todo mundo saudável, Everson, nós fazemos a economia circular. O comércio vai andar, a agricultura familiar vai andar, o agronegócio vai andar, a educação vai andar. Mas nada disso funcionaria se o fazendeiro, se a dona de casa, se a professora, se o comerciante estiver doente. Então, nós precisamos sim focar na saúde e dizer a todas essas pessoas que estão conosco agora de que acreditar nesse futuro melhor e de mais reconhecimento para todos nós deve ser a nossa mola propulsora para que no dia das eleições a gente possa digitar lá, né, a mudança, a transformação está ao alcance do nosso dedo e de uma tecla verde chamada confirma. Então eu espero que a gente vote consciente para mudar o nosso estado, mudar o nosso país para melhor. Gilmar, obrigado pela aula. Eu que agradeço, eu agradeço a sua condução, você é brilhante, agradeço a oportunidade e o espaço de voz. Acredite que a enfermagem é uma das profissões que menos tem oportunidade de voz e nós contamos muito com jornalistas como você e como outros colegas que possam estar nos ouvindo agora e nos assistindo para que multipliquem o espaço de voz para os profissionais de enfermagem, porque nós temos muito a falar, muito a contar e muito a propor. Então, eu que agradeço essa oportunidade e foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo nosso. Você que está acompanhando o nosso podcast, lembrando que você pode ver e ouvir no Spotify ou então no YouTube. Até o próximo episódio. Tchau, gente.